Pessoal, vou fazer um vídeo curto aqui para falar sobre uma fala lamentável do Lula. Aliás, qual a fala do Lula que não é lamentável, né? Mas essa que eu vou trazer para vocês aqui, eu acho que tinha que voltar a viralizar nas redes sociais agora, neste momento que nós estamos vivendo com essa tragédia do Rio Grande do Sul. Porque a pandemia, ela foi uma tragédia mundial. Uma tragédia mundial. E aí nós vimos o que a esquerda fez em relação ao presidente Bolsonaro naquela época. Jogou a culpa tudo em cima dele, tudo era culpa do Bolsonaro. Tudo que acontecia era culpa dele. Mesmo o Supremo Tribunal Federal tendo tirado dele o poder de decisão, quem tinha que decidir as coisas eram os prefeitos e governadores, mas a culpa era sempre dele. Aí falando dele, ele está internado, né? Pelo menos até ontem ele estava internado, e eu vou trazer esse videozinho dele aqui, mostrar o que ele tá passando agora, qual que é o problema dele. Olha o jeito que tá a perna do presidente Bolsonaro. Oi, pessoal. Tudo bem, graças a Deus. É uma ipsela, né? Tá sob controle. E uma aderência. Mas tá dando tudo certo. Um abraço a todos aí. Brevemente voltaremos às atividades. Valeu. Ele tá com erisipela, né? Um quadro de erisipela, e parece que tá com problema de novo no intestino, né? No local da facada ali do Adélio Bispo. Interessante que o presidente Bolsonaro tá passando por tudo isso em decorrência daquele atentado violento de um cara da extrema esquerda, e você não vê o presidente Bolsonaro reclamando, né? Ele está sempre positivo, né? Agora você vê que a perna dele está horrível, né? Ele está com esse problema ali de novo no intestino, e ele é um cara sempre positivo, um cara sempre que acredita em Deus e não fica reclamando. É diferente do outro, né, o outro que hoje está na presidência, que na época que surgiu a pandemia, ele deu essa declaração. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos começam a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise do coronavírus, somente o Estado é que pode resolver isso, somente o Estado. Então, esta fala do Lula devia estar viralizando novamente nas redes sociais. Porque naquela época ele disse que ainda bem que a natureza tinha criado aquele monstro. E eles usaram aquele monstro como ninguém, né? Eles usaram politicamente tudo aquilo que aconteceu na pandemia para poder destruir a imagem do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro que defendia que não se ficasse em casa, que as pessoas tinham que trabalhar, porque senão ia morrer todo mundo de fome. E hoje está comprovado que ele estava certo em ter aquele posicionamento, né? Teve outros posicionamentos também em relação aos imunizantes que eram experimentais e são experimentais, e que hoje já tem fabricante aí assumindo que está dando problema. Então, tudo que o presidente Bolsonaro defendia, ou pelo menos a maioria das coisas que ele defendia ali, está se mostrando que eram verdadeiras. Mas aí, imagina vocês se o presidente Bolsonaro viesse hoje a público e fizesse a seguinte declaração: ainda bem que a natureza fez aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul. Imagina. E não é para menos, né? Todo mundo, inclusive todo mundo da direita, ia para cima dele, porque é um absurdo o cara falar um negócio desse. Mas quando o Lula fez aquela declaração dele, a esquerda inteira apoiou. Os que não apoiaram ficaram quietinhos, mas também estavam apoiando, de forma silenciosa, mas não criticaram o Lula por conta daquilo lá. E é uma declaração abjeta, nojenta, o que o Lula fez ali. Seria a mesma coisa do presidente Bolsonaro fazer um vídeo hoje para tentar dizer que isso seria bom para usar politicamente contra o Lula agora. O Lula que não está aceitando ser criticado. Você criticar o Lula hoje já está sendo crime. O Paulo Pimenta, né, o Montanha, lá da lista de propina da Odebrecht, já colocou a Polícia Federal para investigar quem está criticando o presidente Lula. Porque não pode criticar, porque a imagem dele não pode ficar pior do que está. E a imagem dele cada dia indo para o ralo. Cada dia indo para o ralo. Falando do presidente Bolsonaro, né, ele fez essa postagem aqui. A problematização do clima realizada pela organização é pura desinformação como meio para atingir um fim.
Tudo orquestrado pelos gigantes que exigem dos outros o que não cumprem. Ou seja, tem muita gente vindo cobrar coisa do Brasil aqui, mas eles mesmos não fazem, né? Eles só estão aí para prejudicar o Brasil. Ou seja, inviabiliza o desenvolvimento de países com potencial garantido, garantindo aos líderes destas repúblicas a sua manutenção no poder sob o custo de escravizar ainda mais seu próprio povo. E é o que nós temos visto o cara que está na presidência da República hoje fazer. É um vassalo dessa turma que está aí impondo essa agenda verde aqui no Brasil. No final, quem paga por tudo isso é o contribuinte, com aumento de impostos, desemprego e mais dependência ainda do Estado. Feito. E aí ele traz aqui um print, né, de uma notícia que a Andresa Matais, principal órgão do governo Lula para clima, teve apenas uma reunião. Apenas uma reunião. Mas a Marina Silva estava culpando quem? Por conta da tragédia que aconteceu lá que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul? Bolsonaro. Bolsonaro é o culpado, segundo a Marina Silva. E aí eu tenho que trazer aqui para vocês, né, uma postagenzinha aqui do Joaquim Teixeira, que é uma página de humor, né, um perfil de humor lá no X, que diz o seguinte: eu estava pensando aqui, imagine a mobilização do governo federal se essa tragédia tivesse acontecido em Cuba ou na Venezuela. Já teriam enviado o exército inteiro mais 100 trilhões de dólares. E é verdade, né? Dias atrás o Lula mandou, se não me engano, 125 toneladas de alimentos para Cuba, que não está vivendo nenhuma tragédia. Aliás, a tragédia lá é a própria esquerda, né? É o próprio comunismo que destruiu aquela ilha lá, né? Destruiu. Então eles mesmos são a tragédia. E aí, pessoal, quando o Joaquim Teixeira fala isso daqui, eu fico pensando o seguinte: o exército, ele tem mais de 300 mil homens. Ele tem os batalhões de engenharia e construção, os BECs, né? Batalhão de Engenharia e Construção, e todo esse efetivo e todo esse maquinário desses batalhões de engenharia e construção deveriam estar todos lá no Rio Grande do Sul, diante do tamanho da tragédia que está acontecendo lá. E por que que não estão? Por que que não estão? Será que é porque no Rio Grande do Sul o Lula não teve a maioria dos votos? Será que é isso? A gente não pode querer acreditar nesse tipo de coisa, né? Que alguém seria tão pérfido para fazer esse tipo de coisa. Mas eu também não duvido. Vindo do Lula, vindo da extrema esquerda, eu não duvido de nada. Não duvido de nada dessa gente. Então, nós vemos hoje 1.000 soldados que foram enviados para lá, sendo que nós temos mais de 300 cidades afetadas. Vai dar 3 soldados para cada cidade, gente. Isso é o cúmulo do absurdo. Isso aí tinha que ter ali pelo menos 50 mil soldados ali naquela região. Todo os batalhões de engenharia e construção do Exército teriam que estar lá, fazendo a recuperação, ajudando de alguma forma, e a hora que baixar a água, fazer a recuperação das rodovias, pelo menos ali, para que o acesso ficasse mais fácil. Mas a gente não vê essa mobilização por parte do governo federal e que ainda persegue as pessoas que criticam eles, né? O Joaquim Teixeira também, ele faz esse outro tweet aqui, ó. Comovente a mobilização da primeira-dama para resgatar a eguinha Caramelo. Agora a Janja está dizendo que resgatou uma eguinha. Na verdade, não foi ela que resgatou, né? Mas sabe como é petista, né? É o segundo equino que ela salva na vida. O primeiro foi um jegue que ela encontrou em Curitiba. Então é isso, pessoal. Eu peço a Deus que esteja, sei lá, confortando o coração das pessoas lá no Rio Grande do Sul. Acho que nós, brasileiros, temos que nos mobilizar agora, independentemente de religião, de credo, de nada, de política, lado político. Nós temos que ajudar, de alguma forma, ajudar essas pessoas. Porque é uma verdadeira tragédia o que está acontecendo. Não é fazer igual a Aniele Franco, aliás, vem fazendo, a irmã da Marielle, né? Tentar dar preferência para negros e donos de terreiro de Umbanda. Não, ali tem que ajudar as vítimas, sem olhar para a cor, sem perguntar para quem votou, sem perguntar a religião, sem nada disso. É estender a mão e ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas. Não é ficar mexendo com eguinha, resgatando... Não vou dizer que não tem que resgatar os animais, mas não é ficar lacrando na internet aí porque adotou uma cachorrinha ou estava ali na hora do resgate de um cavalo ou de uma égua, né? Eu acho que tem muita gente precisando de ajuda e nessa hora a gente tem que dar preferência para as pessoas, independentemente de quem sejam elas.
Peço a vocês que observem se já estão inscritos no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscrevam, deixem seu like, façam seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.